Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Eu espero que sim. Pessoal, esse vídeo é mais rápido em relação aos anteriores que foram gravados, mas o objetivo dele é apenas dar um feedback em relação à atividade de estudo de evento. Então eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo após a data de entrega. A data de entrega da atividade é 7 de setembro de 2020 e se você assisti-lo, obviamente, o aproveitamento, a discussão da aula ao vivo do dia 8 de setembro, da terça, será mais proveitosa. Tudo bem? Então a ideia é fornecer o vídeo para que você tenha o feedback da atividade e, obviamente, se houver alguma dúvida em relação à operacionalização do método, do estudo de evento, você pode perguntar no dia 8. Tudo bem? Então vamos lá. Os passos já foram apresentados. Os 5 passos. Então, qual é o objetivo agora? É justamente mostrar a planilha. Então, eu tenho uma planilha com o Ibovespa, que foi utilizado, é a carteira teórica do Ibovespa, que foi utilizada para a análise das 8 ações do Burger King até Arezzo. E no fim eu vou mostrar a análise do agregado, a média do retorno normal de todas as ações. Então vamos começar com Burger King. Tudo bem? Então basicamente eu tenho na coluna C o retorno do título ou retorno da ação. Tudo bem? Lembrando que essa planilha os senhores têm no E-Disciplinas. No caso, era necessário apenas fazer o cálculo do retorno. Então, você tem o cálculo do retorno para o título e você tem o cálculo do retorno para a carteira teórica do Ibovespa. Tudo bem? Feito isso, você pode fazer a regressão. Então, eu fiz a regressão, já está pronto e gerou os coeficientes alfa e beta que serão utilizados no modelo de mercado que eu apresentei, já apresentei anteriormente para os senhores. Tudo bem? Muito bem. O dia da divulgação é 7 de agosto. Na verdade, eu considerei o horário da divulgação. Então, eu tenho os relatórios salvos. Então, Burger King, aqui. Foi divulgado no dia 6 de agosto de 2020 às 18h05, ou seja, após o fechamento do mercado. Então, o correto é considerar 7 de agosto. Tudo bem? O mercado tomou conhecimento após o fechamento, tomou conhecimento do relatório trimestral, do segundo relatório trimestral. Então, se houver alguma reação, ela acontecerá no dia 7 de agosto. Tudo bem? Então, dia 7 de agosto é a data de divulgação, considerando o fechamento do mercado. Então, eu tenho dia 7 de agosto sendo chamado de data zero. Tenho 5 dias antes, que vai até o dia 31. Vou aumentar a tela para facilitar a visualização.
Então, menos 5 vai até o dia 31 e para frente nós temos o quinto dia, que equivale ao dia 14 de agosto. E em amarelo nós temos a janela de evento. Tudo bem? Muito bem. Vou calcular o retorno esperado com base no modelo de mercado. Como é o retorno esperado? Simplesmente você vai pegar o alfa, tá vendo? O alfa e beta gerados pela regressão. Alfa mais o beta gerado pela regressão, esse 0,92 é o beta da ação. Tudo bem, pessoal? Esse é o beta da ação. Vezes o retorno da carteira de mercado naquela data. Nós estamos calculando o retorno esperado para o dia 31 de julho, então é o retorno da carteira de mercado no dia 31 de julho. Menos 2. Esse é o retorno esperado do título ou da ação do Burger King para dia 31 de julho. Retorno esperado de acordo com o modelo de mercado que eu apresentei na aula. Se você não estiver lembrando, dê uma olhada no vídeo anterior que eu disponibilizei sobre o método, sobre o estudo de evento. E no estudo de evento você vai encontrar a apresentação do modelo de mercado no terceiro passo. É esse. É o modelo de mercado de acordo com Campbell, Lowe e McKinley, de 97. É o capítulo de um livro. Tudo bem? Bom, feito o cálculo do retorno esperado, em seguida eu vou calcular o retorno anormal. Como? O retorno anormal é igual ao retorno observado para aquela ação naquela data menos o retorno esperado. E isso foi explicado também anteriormente, quando eu apresentei o método do estudo de evento. Então, se você olhar o quarto passo, retorno anormal, AR, Abnormal Return. Retorno anormal é igual ao retorno observado naquela respectiva data menos o retorno estimado, que nós já calculamos. Alfa mais beta, gerados pelo modelo de mercado, vezes o retorno de mercado, retorno da carteira de mercado na mesma data. Então, voltando para a planilha, eu tenho que o retorno anormal é igual ao retorno observado menos o retorno esperado ou estimado. Enter. Tudo bem? Muito bom. Nesse caso, eu vou calcular o retorno anormal para a janela de evento, que é o nosso objeto de estudo. Mais especificamente, eu tenho interesse em avaliar a data zero, ou seja, dia 7 de agosto de 2020. E eu vejo um retorno anormal para o Burger King de 8%. O que significa isso? Pelo modelo de mercado, era esperado um retorno negativo de menos 1%. Mas o retorno anormal foi de 8%. O que significa isso? Que o mercado reagiu positivamente nessa data em relação ao que era esperado. Pode ser um indício de que a divulgação do segundo relatório trimestral influenciou
o comportamento do mercado, as decisões dos investidores, que tem reflexo na precificação, na avaliação das ações. Essa é a ideia. Tudo bem? É claro que vocês podem olhar os dias anteriores e os dias posteriores. Muitas vezes, em aplicações anteriores, em outras turmas, a gente encontrou números interessantes na janela de evento, que muitas vezes merecem comentários, ou seja, devem ser reportados. O nosso alvo é o dia da divulgação, mas a gente pode analisar a janela de evento. Por quê? Eu coloquei mais especificamente no quinto passo que outros eventos podem acontecer ao redor da data de divulgação, próximo à data de divulgação. Por exemplo, a substituição de um executivo na empresa, por exemplo, o CEO sendo substituído próximo à data de divulgação. E a substituição do CEO é um evento importante para a empresa. Isso pode ter um efeito no mercado de ações. Enfim, qualquer evento interno ou externo pode influenciar o comportamento das ações. E, obviamente, tem um reflexo no nosso estudo, no retorno normal. Então, a gente precisa analisar esse retorno normal com cautela, com cuidado, pois outros eventos podem influenciar essa janela. Então, cuidado ao analisar. A minha sugestão, geralmente, nessa atividade é olhar notícias, entrar no valor econômico, pesquisar sobre a empresa, pesquisar em sites de negócios que acompanham Burger King ou empresas da mesma do mesmo segmento, do mesmo setor, para verificar se tem alguma notícia, algum evento que pode ter influenciado. Tudo bem? Lembrando que o nosso mercado, de acordo com o professor Scott e muitos estudos também, ele é classificado na forma semi-forte. E isso significa que a informação disponibilizada ao público investidor não necessariamente tem reflexo imediato no preço das ações. Em alguns casos, alguns estudos científicos revelam que o investidor pode reagir àquela divulgação, mas não imediatamente. Ele pode levar alguns dias para digerir e, enfim, tomar uma decisão em relação àquela ação. Isso poderia influenciar a Burger King, ou MRV, Magazine, TIM e outras empresas sendo analisadas. Eu não vou fazer o levantamento de outros eventos que podem influenciar o comportamento de cada ação, mas eu espero que vocês façam isso. Isso é importante, faz parte da análise. Tudo bem? Eu até coloquei no slide. Então faz parte da atividade. Avaliar outros eventos que aconteceram no período, os quais podem influenciar o comportamento das ações. Por exemplo, informações de natureza não financeira. Tá bom? E, obviamente, o retorno anormal ele deve ser avaliado e o grupo deve concluir. Então, nesse caso, eu vou analisar como o grupo, o G1, reagiu ou respondeu a respeito desses 8%, ou um número próximo de 8%. Tudo bem? O que mais?
No caso do ah, Iguatemi, no caso do Iguatemi, nós temos esse comportamento, então retorno a normal de 6%. Eu não vou repetir os passos, tudo bem? Talvez valha a pena lembrar que para fazer a regressão, vale a pena lembrar. Comentei no vídeo anterior de explicação do estudo de evento, mas vale a pena reforçar. Para fazer essa regressão, eu utilizei 1320 observações que antecedem a janela de evento. Então, por exemplo, quando eu cliquei em dados, análise de dados, regressão, eu uh, eu selecionei essa célula e fui subindo até chegar em 1320, que para facilitar, antes de fazer a regressão, eu pintei de cinza. Tudo bem? Então essa é a minha são os dados para fazer a regressão. No caso do Y, o Y equivale ao retorno do título da ação do Iguatemi. E, obviamente, o X equivale ao retorno da carteira teórica do Ibovespa. Depois é só selecionar o intervalo de saída. Por exemplo, eu vou fazer a regressão novamente, apenas para você visualizar como é fácil. Então eu poderia colocar a regressão, eu quero a regressão nesse ponto, resultado, na verdade. Então, ok. Tá? Então vejam, esses são os coeficientes, que são exatamente iguais aos coeficientes que eu calculei anteriormente. Tranquilo, pessoal? Vale a pena lembrar da regressão, não é? Bom, o retorno esperado eu já expliquei, que é com base no modelo de mercado, utilizando os coeficientes alfa e beta gerados pela regressão. Lembrando que o beta equivale ao beta da ação, não é? Vocês já conhecem o beta. E nós temos o retorno normal, que é a diferença entre o retorno observado da ação e o retorno esperado. No caso do Iguatemi, nós temos na data que o mercado tomou conhecimento e reagiu à divulgação, um retorno anormal de 6%. Então, repetindo, é a data que o mercado tomou conhecimento do relatório trimestral e tomou alguma decisão em relação à negociação da ação. 6%. Então, no gráfico a gente vai visualizar esse comportamento. É algo similar em relação ao que aconteceu ao Burger King. Tudo bem? E o mesmo se aplica, né? Avaliar qual é a conclusão do grupo em relação à data de divulgação, avaliar se o papel, se a contabilidade ou a informação contábil realmente influencia o preço das ações, uma hipótese coerente com mercado eficiente. E a mesma ideia, verificar outros eventos, fazer uma análise da data de divulgação e também da janela de evento, pois eles podem influenciar o comportamento da ação. MRV é interessante observar, pois tem uma oscilação muito grande, diferentemente do Burger King e do Iguatemi. Então, olha que interessante. Analisar graficamente é mais fácil de analisar. Então, na data zero, ela tem uma redução na data de divulgação e de decisão do mercado de ações,
ela tem uma redução. Mas o dia seguinte, o retorno anormal é de 5%. Então, o grupo do MRV tem que pensar sobre esse comportamento, essa movimentação. O que poderia explicar esse retorno anormal de 5% um dia após divulgação do relatório trimestral? Tudo bem? Vale a pena investigar. Lembrando que a MRV divulgou no dia 14 de agosto às 18h04, ou seja, após o fechamento do mercado. Então o reflexo acontece no dia 14 de agosto, é uma sexta-feira. Então o reflexo no mercado é no dia 17. E na nossa planilha aparece dia 17. Dia 17 também. Eu já considerei o fechamento do mercado. Então, MRV, pensem sobre essa oscilação. Ou melhor, vocês já pensaram. Esse vídeo é um feedback. Mas é claro, a atividade não precisa ser encerrada na entrega do relatório pelo grupo. Depois o grupo pode continuar pensando e, obviamente, é possível complementar a resposta. Vocês têm essa liberdade. Professor, eu gostaria de fazer um comentário. Nós percebemos depois da entrega que aconteceu isso. O feedback da atividade é interessante, pois ele pode tirar dúvidas e também até despertar outras análises que vocês podem fazer. Tudo bem? Então, investigar é necessário antes e depois da entrega do trabalho. Temos a Magazine. Magazine tem também um retorno anormal positivo na data de divulgação, em torno de 6%. Então é interessante analisar esse retorno. É um indício de que o mercado reagiu positivamente em relação ao evento, que é a divulgação do segundo relatório trimestral de 2020. E depois nós temos a TIM. A TIM também tem um caso interessante que o pessoal, o G5, precisa pensar com calma, pois na data de divulgação o retorno anormal é zero, mas o retorno anormal no dia seguinte à data de divulgação e possível decisão no mercado de ações é 8%. Ou seja, divulgou a informação, não houve retorno anormal. E no dia seguinte 8%, como explicar essa variação? É um caso interessante também que o grupo deve comentar. E, obviamente, eu vou analisar todos os relatórios para saber quais foram as explicações. Lembrando que, se o relatório ficou incompleto, o grupo pode se manifestar, pode fazer um complemento em relação à resposta. Isso é recomendado. A empresa do G6, que é a empresa Time for Fun, também é um caso atípico. Olha essa montanha russa, não é? Na data zero você tem um retorno anormal de -1, então houve uma reação negativa e continuou negativa nos próximos dias, no dia 1 e no dia 2, após a divulgação do relatório. E no dia 3 houve um retorno anormal positivo. Então pode ser que outros eventos tenham acontecido próximos à data de divulgação.
Lembrando que a Time for Fun trabalha com eventos e nós estamos falando de um período no qual os eventos são escassos, que é o período da pandemia, do isolamento social, enfim. Então vale a pena investigar porque houve esse retorno ao normal positivo, que aconteceu também, curiosamente, em -4. Olha, um retorno ao normal de 5% antes da divulgação do relatório trimestral. Então realmente vale a pena investigar esses eventos próximos à divulgação. A Natura, nós temos um retorno normal de 7%, ficou mais fácil analisar a Natura, não tem aquela montanha russa, é uma montanha, é um pico, e é um indício de que o mercado reagiu positivamente em relação aos números divulgados pela Natura. E por fim nós temos a Arezzo, não é? Com esse comportamento, que também é uma montanha russa e vale a pena o grupo explicar as principais variações. Tudo bem? Na média, pessoal, ou análise do agregado, então vejam, eu tenho todas as janelas do -5 ao 5 para as 8 empresas, vou pintar de verde, e o retorno normal médio, eu vou pintar de esse verde escuro, tá? E ao plotar, é só calcular a média, 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 e a média da data zero, que é o dia da divulgação e decisão do mercado. Então eu tenho basicamente esse gráfico, o que mostra que em média, não é, o mercado reagiu positivamente em relação à divulgação das demonstrações contábeis. Então, no agregado, esse é um indício que confirma a hipótese do mercado eficiente e revela que a contabilidade tem um efeito no mercado de ações. Então, mostra-se a utilidade da informação contábil, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado da atividade, espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, um abraço.